Eita inveja danada que está tomando conta desse povo da esquerda. O que essas pessoas queriam, na verdade, ao demonstrarem isso todos os dias, era ver Bolsonaro mofando na cadeia, lascado e sofrendo sem nenhum tostão, inclusive para pagar os inúmeros compromissos com a justiça eleitoral, como as multas absurdas e sem sentido que tomou. Mas tudo o que fazem dá errado e essas pessoas mordem a fronha do travesseiro porque a cada passo o tiro sai pela culatra. Nada de se estranhar vindo de gente que não pensa, não tem estratégia e o espaço na cabeça é só para o ódio e a incompetência. Na manhã desta segunda-feira, o âncora da Rádio Band News de São Paulo, Luiz Megali, cometeu uma heresia. Chamou de otário aquele que doa dinheiro para político malandro. Foram as palavras dele em se referir aos pixes enviados ao ex-presidente Bolsonaro na campanha de arrecadação de fundos para pagar as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. O assunto do programa era esse, do pix para Bolsonaro, e o jornalista chamou os que doaram na campanha de otários. Ele ainda se referiu a Bolsonaro como político malandro. Me diga quem é realmente o otário nesse caso. Primeiro que mesmo que ele pense isso, não deveria externar em público jamais. É uma opinião pessoal dele que deveria ser guardada para ele e ou para a rodinha de amigos sem noção que ele tem como ele. Nesse caso, pode-se configurar um crime de danos morais. E aquele que se sentir ofendido dos milhões que doaram o Pix para o ex-presidente e que foram ofendidos, podem recorrer na justiça comum e demandar por uma reparação em pecúnia, dinheiro vivo, que pode facilmente chegar a R$20 mil cada um. Portanto, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ele se mostra favorável a um lado, criticando uma ação espontânea e inteiramente legal de um cidadão de bem que acredita numa causa. Essa foi a causa de quem doou dinheiro ao ex-presidente. O cidadão de bem, que faz o que quer com o seu dinheiro, não pode ser chamado de otário, simplesmente porque um verdadeiro otário não conseguiu destruir uma reputação como tanto tem tentado, ele e o seu grupo. Quem é o verdadeiro otário nessa história? Há quem pense que seja ele mesmo, que ainda sendo um jornalista e que supostamente estaria bem informado, deve ter votado em um partido ou candidato que esteve comprovadamente envolvido em escândalos de corrupção e desvio de recursos públicos que prejudicaram inclusive a vida dele como cidadão e que mesmo assim ele decidiu trazer de volta, apenas porque não queria o Bolsonaro. Quem é o verdadeiro otário? Ou será que ele e a emissora em que ele trabalha esqueceram que cobriram essas histórias no passado recente? Então, mesmo sabendo o que fizeram, ele ainda deve ter votado em quem passou o país para trás? Quem é o otário? Me digam. Parecem cavalos de carroça, não olham para os lados, apenas para uma única direção. Ele ainda sugeriu que o presidente Bolsonaro deveria doar o dinheiro que recebeu, que seria algo mais edificador. Mas se Bolsonaro se desfaz da reserva que conseguiu reunir, com o apoio de seus seguidores que reconhecem nele um homem comprometido com a nação brasileira, ele vai virar presa fácil de novo, na mão dos algozes que querem destruí-lo. Talvez seja essa a intenção desse jornalista que ficou indignadíssimo ao saber que o seu sonho acabou frustrado, o sonho de tentar destruir uma reputação, que o ex-presidente conta com amigos de verdade, mais do que simples apoiadores. Isso deve doer demais nessas pessoas. Queriam elas contar com a mesma amizade e apoio, mas não. Tudo o que tentam fazer para destruí-lo só o fortalece. O verdadeiro otário, como muitos de esquerda, esqueceu ou estava mal informado que o próprio partido ou pessoas que ele e os companheiros dele se mostram favoráveis também fizeram campanhas ou vaquinhas com o mesmo propósito de arrecadar valores para pagar multas aplicadas pela justiça. Exatamente como eles criticam agora, só que ele, ao ser surpreendido por uma outra colega que o chamou a atenção, engoliu a mosca, ficou calado diante da merda que disse. Bem feito.